dia, amigas e amigos. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais esse grandioso dia que se abre para cada um de nós. Vamos lembrar, é sempre uma página em branco, onde temos a oportunidade de escrever trechos de nossa vida. Portanto, sejam todas e todos muito bem-vindos a esse momento tão agradável de nossas vidas. E para iniciarmos essa oportunidade, como habitualmente fazemos, vamos iniciar com uma prece. Vamos todos, aqueles que se sentirem bem, fechar os seus olhos para nos colocarmos diante do Senhor da vida, louvá-lo pela vida, louvá-lo por ser nosso Pai, nosso Criador. E, sobretudo, agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nas experiências terrenas. Muito obrigado, Pai, por nos dar todas as condições para nos aproximarmos de Ti, pelo trabalho, pelo amor, pela força do impulso que nos carrega para Ti. Ajuda-nos, Senhor da vida, a mantermos a fidelidade ao mandamento maior que o Teu Filho Jesus nos ensinou, de nos amarmos uns aos outros, sobretudo, de amar-te, Senhor, sobre todas as coisas. Mestre Senhor Jesus, mensageiro do mais alto, que conduz os nossos passos de maneira tão suave, de maneira tão amorosa. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco, nos dando o roteiro seguro para os nossos passos que devemos observar, para que essa página da vida seja escrita sobre o nosso movimento maior de amor. Benfeitores espirituais, cuidadores desse trabalho, cuidadores de cada um de nós. Ajuda-nos a assimilar a lição que hoje será proporcionada, a fim de que ela permaneça em nós e faça em nós os movimentos necessários de compreensão da vida para que vivamos em harmonia com ela. E que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Temos hoje, né, Kelma, uma leitura bastante interessante de Emmanuel, que você irá nos conduzir, né? Seja muito bem-vinda, Kelma, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos. Então, a gente vai fazer uma leitura aqui do livro Emmanuel, e a mensagem é a falibilidade humana. Em cada século, o progresso científico renova a sua concepção acerca dos mais importantes problemas da vida. Raramente os verdadeiros sábios são compreendidos por seus contemporâneos. Se as contradições dos estudiosos são o sinal de que a ciência envolve sempre, elas atestam igualmente a fraqueza e inconsistência dos seus conhecimentos e a fabilidade humana. Então, a gente tem aí nessa lição de hoje a questão da nossa fabilidade, né, gente? Nós somos falíveis, né? Nós estamos ainda caminhando, nós ainda estamos evoluindo. E essa evolução, ela não é uma evolução rápida, ela é uma evolução lenta, né? Porque o progresso, ele não dá saltos. Então, a gente vai aprendendo. E a ciência é um produto da sabedoria do homem, né? Do nosso conhecimento. E esse conhecimento a gente adquire com os nossos esforços. E muitas vezes o nosso conhecimento, ele é falível. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, muitas vezes nós temos boa intenção, a humanidade tem boa intenção, a ciência tem boa intenção, mas a gente termina errando. E isso não é nenhum demérito. Então, não é por isso que a gente tem que... não, a ciência não vale nada, esse conhecimento não vale nada, porque houve um erro, porque ele conduziu a uma coisa ruim. Porque onde que a gente aprende? A gente aprende com os nossos erros. Se a gente achar que somos infalíveis, que nós temos o conhecimento pleno, que nós sabemos de tudo, a gente vai entrar em uma coisa muito perigosa, que é o orgulho, né? Que nós sabemos que nós somos detentores de todo o conhecimento e que nós não precisamos nos esforçar, nós não precisamos nos abrir para novos conhecimentos. E isso
entra não só no pensamento científico, mas inclusive no pensamento religioso. Muitas vezes a gente se apega a atavismos, a formas, até a certas crenças que a gente já podia ter abandonado para avançar enquanto espírito em evolução. Então é muito importante essa lição, ela nos traz assim ela nos traz um momento para refletir sobre humildade. Porque para a gente aprender, a gente tem que ter humildade. Humildade de se colocar na condição de aprendiz, daquele que vai receber e não só oferecer. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, né? E que tudo no caminho evolutivo do homem é um processo. E esse processo, ele tem que ser respeitado individualmente e coletivamente. Então, é muito importante que a gente esteja atento para a gente não cair na questão da coisa da sabedoria messiânica, de que ver a ciência, ou ver o conhecimento, ou ver a própria religião de uma forma infalível. Porque a religião é uma criação humana, né? As leis divinas estão aí, mas a forma como a gente organiza esse conhecimento, a forma religiosa, é uma criação humana, que também pode ter erros. Erros de interpretação, erros conduzidos pelas nossas próprias vaidades. E no momento em que a gente vive, né, eu lembrei de uma frase, eu até copiei aqui uma frase de Neil Lúcio, do livro Alvorada Cristão: a Terra é um gigantesco livro em que podemos ler a mensagem de amor universal que o Pai Celestial nos envia. Livro nos remete a conhecimento. Então, a gente precisa estar sempre atento ao conhecimento. E que esse conhecimento, se ele não está de acordo com a lei de amor universal, esse conhecimento provavelmente é um conhecimento equivocado. Né? Porque nem tudo que está no bojo de cultura, conhecimento, ou mesmo religiosidade, pode estar correto. A gente pode se equivocar, porque nós somos seres falíveis, né? A fabilidade, né? Mas a providência divina está em toda parte. E a gente tem sempre o auxílio dos mentores espirituais, de espíritos mais evoluídos e da nossa própria consciência, que a gente pode estar visitando e trabalhando em cima dos conceitos de amor universal. Então, assim, a gente pode ter uma regra. Se isso foge do conceito de amor fraterno, amor universal, isso pode estar fadado a ser uma coisa equivocada, vamos colocar assim. Então, eu trouxe essa reflexão em cima dessa mensagem de Emmanuel, e esse livro é muito interessante, eu acho que cabe, quem puder, fazer a leitura depois, eu acho que é bastante edificante, né, para nosso conhecimento. Eu vou devolver a palavra para o Matos, para ver se ele quer fazer alguma complementação. Isso mesmo, Kelma, nós não podemos nos colocar em posição de pedestal imaginando-nos infalíveis, porque seria uma prova evidente de orgulho exacerbado, né? Nós sabemos que estamos em processo de aprendizado, como você bem ressaltou, e todo aprendizado impõe repetições para que nós possamos ir fazendo a tarefa gradativamente. A ciência não foge disso, porque ela é feita por homens, e a ciência, obviamente, de uma forma magistral, tem proporcionado um progresso maravilhoso a este planeta, né? Mas isso teve esforços de muitos de nossos amigos que fizeram com que a ciência, pouco a pouco, fosse largando para trás aquilo que eram crendices e fosse, pouco a pouco, fazendo aquilo que é demonstrável. Mas, mesmo assim, nesse processo, se equivoca, como você bem colocou, e isso, pouco a pouco, vai se consertando. Mas então, chegando aí ao nosso final, né, que é o mais importante aí que a gente termine esse momento com aquele tão sublime e especial movimento íntimo da prece, né? Está contigo, Kelma. Obrigada, Márcia. Então, eu convido a todos que estão nos escutando, nos vendo, que estão nos vendo agora e que nos verão depois, para parar um momento, se possível, fechar os seus olhos e elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, que possamos, Senhor,
nesse momento em que a humanidade vive, com tantas guerras, onde nossos irmãos no Oriente Médio estão em guerra, que possamos, Senhor, nesse momento, pensar um pouco no outro e ver todos como os nossos irmãos em humanidade. Pedir por aquelas famílias, que elas possam ser amparadas pelo plano espiritual, todas as pessoas que estão passando por essas guerras, de todos os lados, que elas sejam amparadas, que possamos ser, Senhor, nesse momento, um instrumento da sua paz, que possamos levar mensagem de paz às pessoas, que não sejamos, Senhor, aqueles que incitam a violência, a discussão, que possamos ser pacificadores, que sejamos pacificadores não só vibrando pelos nossos irmãos que estão longe, mas também nos nossos lares, no nosso trabalho, no nosso convívio, que possamos levar uma palavra de paz, uma palavra que concilie, uma palavra que traga para todos nós a necessidade de seguirmos o que Cristo nos ensinou, que possamos ser irmãos e amarmos como irmãos, sem distinção de raça, sem distinção de credo, que possamos evoluir nesse sentido de tornar a humanidade uma grande família, que assim seja hoje e sempre. Assim seja. Vamos chamar nossos amigos que estão nos bastidores, né? O nosso querido Edna e nosso querido Francisco. Gente, bom dia a todos, que seja um dia muito feliz para todos, um fim de semana muito tranquilo, aproveitando aí a extensão do feriado, né? Que todos tenham um bom fim de semana. Bom dia a todos, fiquem em paz.